vocês? Retomando então hoje a segunda aula sobre a Escola de Frankfurt, e hoje nós vamos trabalhar dois conceitos, a teoria tradicional e a teoria crítica. Retomando o conteúdo da aula anterior, eu falava sobre a Escola de Frankfurt, os frankfurtianos, passando aí novamente para vocês, e a ideia que se tem na Escola de Frankfurt é a questão da crítica à chamada indústria cultural, e aí a partir dessa indústria cultural os frankfurtianos foram criando as suas teorias. As teorias que nós temos aqui nesse primeiro momento é a chamada teoria tradicional e a teoria crítica. Então vamos ver o que é a teoria tradicional. A teoria tradicional, ela nasce com a chamada razão burguesa, a razão cartesiana. Então os burgueses, eles foram se desenvolvendo economicamente e a racionalidade era usada para qualquer fim, desde que essa razão favorecesse a este grupo. E aí nasce a questão da razão instrumental. A própria palavra já diz, razão, algo que é claro, objetivo, instrumental, instrumento. Então os burgueses usaram da chamada razão instrumental para instrumentalizar aqueles que dependiam dos burgueses. Essa razão, sem questionamento, ela ofereceu vários resultados. E esses resultados que vieram aí são frutos, retomando, do cartesianismo, ou seja, da razão de René Descartes, e do iluminismo, toda aquela ideia da iluminação, de que a razão resolveria todas as coisas, enfim, do próprio cientificismo. Ou seja, dentro dessa teoria tradicional, aqui inicia-se basicamente o desenvolvimento do capitalismo. Toda a produção seria moldada para o capital. Busca-se um desenvolvimento, um enriquecimento para os burgueses, mas, por outro lado, não se promove a emancipação do ser humano. E é aí que está o problema dessa chamada teoria tradicional. A revolução industrial, enfim, trouxe consigo vários desenvolvimentos, que é o que nós temos até hoje. Isso é muito bom, mas o fato é que muitas das vezes essa transformação, essa revolução industrial, e hoje é chamada revolução tecnológica, muitas das vezes ela substituiu o humano. Ela simplesmente criou máquinas e substituiu o humano. E é aí que começa uma das reflexões básicas, ou seja, você troca a pessoa por uma máquina. Se ela não tiver formação suficiente, se ela não tiver força de vontade, como que ela vai retornar ao mercado de trabalho? É claro que para quem tem capital, ele vai pensar primeiramente em uma máquina, porque a máquina ela não tem questões de leis trabalhistas, não tem salário, ela tem manutenção. Então, com uma máquina, um operador, você pode eliminar 50 funcionários ou até mais. Então, aqui está uma das primeiras críticas à chamada a crítica da teoria tradicional. Muito bem, agora vamos para a questão da teoria crítica. Os frankfurtianos, eles diziam o seguinte, que a teoria crítica está ligada à questão do comportamento, a ação crítica em um duplo sentido. O primeiro, qual seria? Os pensadores, os pesquisadores das chamadas ciências sociais, e hoje nós temos até uma área chamada sociologia que contribui muito para o entendimento da sociedade, eles são totalmente críticos à teoria tradicional. Eles vão fazer a avaliação
da teoria tradicional, que era o desenvolvimento do capitalismo, e vão perceber as suas contradições. Olha, como eu disse, você cria uma máquina, você tem resultados, você tem capital, mas e aí, aquelas pessoas que foram desempregadas, como resolver, né? Então, eles têm uma perspectiva da tentativa de justificação da realidade, uma reflexão muito maior nessa questão. O outro sentido seria um comportamento crítico. Então, primeiro, eles viam a relação, né, com a sociedade, e depois um comportamento crítico, apontando, né, o que é certo, o que é errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal, né? Ele passa também pelo reconhecimento das contradições. Então, se a gente perceber como que pode, nós temos aquele conceito do senso comum, né? Tantos têm pouco e poucos têm muito. Como que pode isso, né? Então, o capitalismo ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também. E eles propõem uma alteração da realidade. E aqui está um grande conceito que aparece, que é a emancipação humana. Como que o ser humano vai emancipar-se? Vamos partir do princípio, o que é emancipar-se? Emancipar-se é progredir, emancipar-se é ir para frente, né? Então, mas o que acontece? Muitas das vezes o desenvolvimento, a tecnologia, ela não emancipa as pessoas, ela exclui as pessoas. E se a pessoa não tiver força de vontade suficiente para a emancipação, ela é quase que descartável no mundo que nós vivemos. Então, a teoria crítica é isso, né? É perceber que a tecnologia, o mundo tecnológico que nós vivemos é muito bom. Eu não vou ser hipócrita. Quem que não gosta de um conforto? Na verdade, quem que não gosta de uma facilidade? Mas muitas das vezes o conforto, a facilidade, o lucro e tudo mais acaba eliminando pessoas. E muitas das vezes existem muitas e muitas pessoas que não têm a mesma oportunidade a qual nós temos. Você, aluno que está aí estudando, nem todos têm a mesma oportunidade que você tem. E é aquilo que eu sempre falo em sala de aula, né? Aproveite a oportunidade, né? Aproveite a oportunidade que você tem. Eu sempre falo, eu também tenho que aproveitar a oportunidade, mas infelizmente essa palavra nem sempre é para todo mundo. É claro que você pode falar assim, mas tem muita gente que não sei o que, tem gente que não aproveita a oportunidade, tem gente que não tem realmente oportunidade. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades, mas nós não devemos esquecer que as oportunidades não são para todos. Por isso aproveite muito a oportunidade que você tem. Caro aluno, essa é uma segunda reflexão dentro da Escola de Frankfurt, que é a teoria tradicional e a teoria crítica, e na próxima aula nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre essa escola que, de certa forma, traz reflexões muito atuais para o mundo igual nós vivemos. No mais, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.